Olá, concurseiros de plantão aqui que eu vou falar, professor Gabriel Pacheco. Vamos entrar aqui agora, gente, no que pra mim é o conteúdo mais cobrado da ISO 38500, né? Que diz respeito justamente aos princípios que nós temos na norma, tudo bem? E como que eles cobram, né, Pacheco, afinal de contas, esses princípios? Cara, primeiro ponto, tem que saber quais são os 6 princípios, tudo bem? Que é o que? A estrutura da norma é uma estrutura bidimensional, né? Então tu precisa entender que ela tem, né, o que? Sempre é o que é o cruzamento dos princípios versus o quê? Exatamente, os princípios versus, isso mesmo, os domínios, tudo bem? E dali em diante a gente vai olhar, né, para esses domínios então e ver que eles fazem o quê? Que cada princípio vai trabalhar com indicações específicas do que convém a ser feito, tudo bem? Dentro de cada um dos domínios, tá joia? É assim que ela funciona. Agora vai falar assim, Pacheco, o que é batata deles cobrarem, cara? Os princípios, entendeu? E a definição de cada um desses princípios. Aí eles ficam misturando. Ah, o princípio tal faz isso, o princípio tal faz aquilo, tal. Aí mistura um conceito com o outro. Vocês vão ver como é que é cobrado aqui para não terem nunca mais problemas para resolverem questões da prova, ok? Deixa eu já colocar aqui então, aqui, nossa tela, vamos lá. Princípios e modelo para uma boa governança de TI, né? Vou começar aqui então, essa aula falando sobre o quê? Sobre princípios, tudo bem? Ou seja, ponto inicial, vou falar sobre os princípios, tá joia? E posteriormente nós falamos sobre o próprio modelo, tá? Você vai ver que no modelo mesmo, nós temos aqui, né, um conteúdo um pouco mais curtinho, não é um conteúdo tão extenso, tá joia? Joia, Pacheco? Então vamos lá. Primeira coisa que nós temos que saber é o que, né? Trata-se então de que, né? Na prova eles vão colocar que são 5 princípios, na prova eles vão colocar que são 4 princípios, tudo bem? Se eles colocarem a palavra somente depois, você já sabe que não são somente 3, não são somente 4, mas são o quê? 6 princípios. Mas, Pacheco, e se na prova eles colocarem para mim, né? Dentre os princípios que nós temos da governança de TI, tudo bem? Na nossa norma ISO 38500, nós temos tal e tal e tal, assim tá certo? Assim tá certo. O que eles não podem dizer é que são somente 3 ou somente 4, bacana? O que os princípios me trazem, Pachecão? Ó, professor lindo da minha vida, né? Eles expressam o comportamento indicado para orientar a tomada de decisões. Por quê? Porque princípio, gente, é aquilo que você acredita basicamente que deve ser, tudo bem? São direcionamentos a serem seguidos, né? E refere-se ao que então? Ao que convém que aconteça, mas não prescreve como, né? Então isso é bem interessante porque eu já vi questões, inclusive, de bancas falando o seguinte: o princípio tal me diz que tal coisa tem que ser feito nesse formato. Não. Ele sempre vai dizer o quê? Exatamente, a indicação do princípio, o que convém a o respectivo órgão, a respectiva organização que está trabalhando com aquele princípio, acabar fazendo, tá joia? Princípio 1, galera, responsabilidade. Indivíduos e grupos dentro da organização compreendem e aceitam suas responsabilidades, né? Então isso aqui diz respeito ao quê? Bacana, então, né? A indivíduos e grupos, sabendo qual a responsabilidade que cada um tem em relação ao fornecimento de ou demanda por tecnologia da informação. Aqueles com responsabilidade por ação também têm autoridade, né, para realizar essas ações, né? Por quê? Se você fala, gente, basicamente qualquer estrutura de gestão, a autoridade sempre vai nos levar ao quê? A responsabilidades, né? Na verdade, até o contrário, né? A responsabilidade sempre vai me levar ao quê? A ter uma certa autoridade sobre certas coisas. Tudo bem? Joia, Pacheco? Princípio 2, estratégia. A estratégia de negócio da organização leva em consideração as capacidades atuais e futuras. Gente, eles vão perguntar isso aqui tanto que vocês não têm noção no decorrer das questões que nós vamos resolver. As capacidades atuais e futuras das tecnologias da informação. Os planos para o uso da TI atendem às necessidades atuais e contínuas. Olha, mas Pacheco, peraí, eu acabei de ver isso aqui na questão. Pois é uma questão que nós conseguimos resolver, inclusive, sem sequer ter olhado o respectivo princípio. Vocês repararam isso? Impressionante, hein, Pacheco? Da estratégia de negócio da organização. Próximo princípio, aquisição. As aquisições de TI são feitas por razões válidas, né? Ou seja, gente, falou no princípio da aquisição, não existe aquele negócio de você estar comprando alguma coisa de tecnologia da informação porque simplesmente Deus quis, porque simplesmente o diretor mandou, entendeu? Não existe isso, tudo bem? Joia!
com base em constantes análises apropriadas, com uma tomada de decisão clara e transparente, tudo bem? Existe então o que? Um equilíbrio entre benefício, oportunidades, custos e riscos, tanto no curto quanto no longo prazo. Princípio 4, desempenho. A tecnologia da informação é adequada para o quê? Para apoiar a organização, fornecendo os serviços, os níveis de serviço e a qualidade dos serviços necessários para atender aos requisitos atuais e futuros, né, do nosso negócio. Ok? Ou seja, desempenho diz respeito ao quê? A tecnologia da informação tendo a adequação específica para que aquele serviço seja prestado em qual nível? No nível desejado. Tem que estar disponível aqui 90% do tempo, tem que estar disponível 99% do tempo. Então, a tua tecnologia da informação tem que te garantir isso. Princípio da conformidade. O uso da tecnologia da informação atende a todas as leis e regulamentos obrigatórios, tá joia? Ou seja, está conforme a legislação. Entendeu isso? Políticas e práticas são claramente definidas, implementadas e aplicadas, né? Não somente no que diz respeito às leis e regulamentos, mas inclusive aqui normativos internos, né, que você tem na tua empresa, ok, gente? Comportamento humano. As políticas, práticas e decisões de TI demonstram respeito pelo comportamento humano, incluindo as necessidades atuais e necessidades em evolução de todas as pessoas no processo. Ok, gente? Beleza? Ok, Pacheco? Beleza, entendi. Se vocês entenderam, bora pro exercício. Eita, Pacheco, isso é terrível, hein? Gente, pois é, né? Nós temos que trabalhar assim, né? Isso aqui é um curso com foco numa banca. Então é muito louco, né? De repente eu ficar explicando, falando um monte de coisa aqui, tá? E tudo mais de forma subjetiva, sem mostrar como a banca tá cobrando, né? Completamente fora da casinha, não é verdade? É, Pacheco, com certeza absoluta. Então vem cá. De acordo com a ISO 38500, olha lá. De acordo com a ISO 38500, o princípio que define que o modelo de parceria entre organização e a área de TI seja baseado em um relacionamento positivo, ou seja, está falando sobre um relacionamento positivo, confiável, que demonstre clareza em relação às responsabilidades, denomina-se o quê? Ué, Pacheco, eu preciso da responsabilidade, a gente acabou de ver isso aqui. Pois é. É assim que eles vão te perguntar, né? Eles vão o quê? Ficar cruzando informações dos respectivos princípios, o que que é, o que que não é, tá joia? De forma ali, né, que você tenha sempre que acertar, não é? Qual que é o princípio específico que ele está trabalhando. Pacheco, mas aí, cara, estratégia existe? Vamos lá, e aí, gente, o princípio da estratégia existe? O princípio da estratégia existe, né? Mas o princípio da estratégia trata do quê? A estratégia de negócio da organização leva em consideração as capacidades atuais e futuros de TI, não é, gente? É mesmo, né? Para o uso da TI, nós teremos planos, inclusive, que atendem às necessidades atuais e contínuas da estratégia. Então não é confiabilidade, existe esse princípio? Não, Pacheco, é conformidade. Pois é. Então você cortaria aqui, ó. Você nem precisaria, né, gente, na verdade, avaliar. Outsourcing existe? Não. Governança existe como princípio? Ué, Pacheco, não existe também não. Pronto. Você vê que você ficaria entre estratégia e responsabilidade, né? É aquele esquema. Pacheco, não entendi, inclusive, o item. Ok? A questão. O que, que você faria? Não, se você tivesse pelo menos decorado quais são os princípios, o que, que rolaria? Ao invés de você ter uma chance de 20% de acertar a questão, você aumentaria a tua chance para quanto? Exatamente, 50%, né? Beleza? Beleza, Pachecão. Vamos lá então para mais um exercício, né? Exercício Tribunal de Contas do Estado do Paraná. Olha lá. TCE-PR, ok? TCE-PR. Analista de Controle e Tecnologia da Informação. Devido a escândalos corporativos e a crises financeiras nos últimos anos, tem havido maior conscientização dos membros da alta administração das organizações quanto à existência e às implicações de leis e regulamentos mais rigorosos. Nesse contexto, as partes interessadas demandam maior garantia de que as organizações estejam atuando conforme as leis e regulamentos, né? O que eu sempre vou indicar, gente, é o seguinte: assistam sempre qualquer curso, qualquer aula de 38.500 depois que você tiver trabalhado com COBIT 5, tá? Aí você vai falar assim, por quê? Porque, primeiramente, existe um cruzamento intenso entre os dois, vou colocar como normativos, tá? Porque, afinal de contas, o COBIT 5 é um framework, né? Não deixa de ser um normativo. E a ISO e EC 38500, né? Existe uma coisa muito íntima entre eles, no que diz respeito à própria governança. O que automaticamente me força o quê? Me força a banca a ficar o quê? Exatamente, né? Cobrando conteúdo de governança, cruzando o quê? Uma coisa com a outra. Olha a letra A, gente.
Então, nesse momento aqui, né, onde ele fala o quê? Crise financeira dos últimos anos, tem havido maior conscientização dos membros da alta administração das organizações quanto à existência e às implicações de leis e regulamentos mais rigorosos. Leis e regulamentos mais rigorosos. Ah, Pacheco, já vou matar essa aqui da 38.500 que eu já sei de qual que é. É conformidade, né? Então, beleza. Nesse contexto, as partes interessadas demandam maior garantia de que as organizações estejam atuando conforme as leis e regulamentos. À luz do COBIT-5 da norma ISO 38.500, trata do princípio da conformidade da norma ISO 38.500. Todo mundo pegou isso? Uai, Pacheco, peguei. Tranquilo, tranquilo, cara. Porque quando a gente fala da conformidade, a gente está falando do quê? O uso da tecnologia da informação atende a todas as leis e regulamentos obrigatórios. Políticas e práticas são claramente definidas, implementadas e aplicadas, viu? Tá em cima, não tá? Beleza. E dali ele continua, né? E está relacionado ao processo gerenciar a estratégia, trata do princípio conformidade da norma, relacionado, né, esse princípio conformidade, então ele está falando, ele é relacionado ao quê? Ele é relacionado ao processo gerenciar a estratégia do COBIT-5, do nosso domínio de planejamento, entendeu? Ele está lá, gerenciar a estratégia, né? Que objetivo o quê? Garantir o perfeito quê? Alinhamento entre plano de TI e metas gerais da organização, inclusive as exigências de governança, né, gente? Isso aqui é o nosso gabarito, perfeitamente é o nosso gabarito, né? Colocado aí, né? Pegando o conteúdo, nosso material aqui de COBIT-5, vocês vão ver que tá lá dentro, né? E dali em diante ele começa a viajar, né? Olha lá, aborda o princípio recursos humanos, né? Da norma ISO 38.500. Cara, não existe o princípio recursos humanos. Existe qual princípio? Comportamento humano. Então tu já cortaria aqui, não é? Beleza, nem seguiria, né? Bacana. Mas aí ele fala, né, referente à análise da vida pregressa dos colaboradores e de sua responsabilização perante a governança, né? Análise pregressa por quê? Porque tá falando da legislação, né? O cara não pode ter cometido um crime, alguma coisa assim. Não tem nada a ver, gente, o que ele tá falando aqui. E descrita no COBIT pelo processo garantir a otimização do risco. Absolutamente nada a ver. Ó, letra C. Trata do princípio responsabilização, que determina como serão as punições em caso de falha, né? Princípio da responsabilização. Gente, esse princípio existe. Uai, Pacheco, responsabilização não existe não, Pacheco. É doido, é? Pois é, existe o princípio da responsabilidade, né? Mas vamos lá, né? Palavras com sentido, né? Palavras sinônimas, talvez. Mas vamos lá, que determina como serão as punições em caso de falha ou não cumprimento de acordo com o nível de serviço, né? Na verdade, a responsabilidade me diz o quê? Que os indivíduos e grupos de processos, né, e grupos dentro da tua organização compreendem e aceitam suas responsabilidades em relação ao fornecimento de demanda de TI, não é, gente? Não tem absolutamente nada a ver, não é? Beleza, Pacheco, daria para matar não somente pelo conceito, né, que está sendo apresentado, né, que não está indo, mas também pela definição que ele traz, né? Letra D se refere ao princípio que na norma em apreço é denominado princípio da governança, né? O princípio da governança não existe. Letra E. Aborda o objetivo principal da norma ISO IEC 38.500, que é o de prover governança de TI eficaz nas organizações públicas que tenham como diretriz alcançar excelência na gestão corporativa de TI, não é? Aborda o objetivo principal da norma? Não. Não aborda o objetivo principal da norma. Olha que o contexto. Esse é o objetivo principal da norma? Sim. Mas veja que o contexto da nossa questão, entendeu? Me traz o que à tona? Me traz justamente uma característica de conformidade legal, não é verdade? Bacana. É até meio, vamos colocar, dúbio, né? Um pleonasmo, né? Conformidade legal, né? Conformidade normativa. Mas só para vocês entenderem o que ele está falando, tá joia? Beleza, Pachecão? Tchau! Questão de número 7. Vamos lá, que não pode faltar questão aqui, não é? Olha lá. O COBIT-5 apoia a adoção dos princípios e da abordagem de implementação da norma ISO IEC 38.500 e descreve que a organização cliente e a TI fornecedor deverão colaborar em um modelo de parceria, utilizando comunicações efetivas, fundamentadas em um relacionamento positivo e confiável. Em todos os casos, as estruturas, funções e responsabilidades adequadas de governança corporativa devem ser definidas pelo corpo diretivo, né? Sendo que uma das formas de orientar e monitorar o uso de TI na organização pode ser por meio de um comitê estratégico de TI.
Considerando o texto precedente e a relação entre COBIT e a ISO 38500, assinale a opção correta, né? Olha lá. O que ele está falando para mim, então, né? Vamos lá. O COBIT 5 apoia a adoção de princípios e da abordagem de implementação da norma ISO 38500 e descreve que a organização, olha lá, a organização, então, que ele está me trazendo, ponto inicial já, a organização e a TI deverão colaborar em um modelo de parceria, utilizando o quê? Comunicações efetivas fundamentadas em um relacionamento positivo e confiável. Em todos os casos, as estruturas, funções e responsabilidades adequadas da governança corporativa devem ser definidas pelo corpo diretivo, sendo que uma das formas de orientar e monitorar o uso da TI na organização pode ser por meio de um comitê estratégico. Beleza. Letra A. Os habilitadores processo e estruturas organizacionais. O que ele está falando? Ele está falando de habilitadores de processo aqui? Não, gente. Ele está falando para mim abertamente o quê? Dos 7 habilitadores que eu tenho, ele está me questionando se o habilitador processo e estruturas organizacionais que nós temos, combinados com a nossa matriz RACE, não é? Responsável, não é verdade? Ah, é mesmo, olha lá, responsável, acompanhamento, não é, Pacheco, né? Olha lá, comunicação, não é? E tem que ser informado, né? A autorização, né? Acompanhamento que não é autorização, né? Que autoriza, né? Que aceita, tal e tudo mais. Isso aqui combinado com a tabela RACE vai trazer para você um controle em relação ao modelo de parceria, quem vai fazer o quê na estrutura organizacional, as funções e responsabilidades? Com certeza absoluta. São pertinentes ao texto. O qual está relacionado ao princípio da responsabilidade, né, da norma 38500. Lembrando que o princípio da responsabilidade me apresenta o quê? Que as pessoas e grupos sabem especificamente o que cada um deles tem que fazer dentro da organização, não é, gente? Aí é o nosso gabarito. Letra A. Não é? Aí ele segue para a letra B. Na norma em apreço, ISO SC 38500, a qual descreve um princípio comportamento humano, né? Que trata da implementação da gestão de RH no âmbito da governança, não mantém relação com o COBIT, é mal, né? Esse não aqui, ó, acabou matando a sua questão, ok? Joia. Letra C. O texto se refere ao princípio da colaboração da norma em apreço, né? Princípio da colaboração, galera. Princípio da colaboração, galera. E aí, você continuaria resolvendo essa questão? Ai, Pacheco, não, esse princípio nem existe, né? Então você faz assim, ó. Princípio da colaboração, ó. Você bota assim, ó, e olha lá, ó. D. O texto se refere ao princípio da estratégia, que no COBIT é tratado no domínio governança, né? Cara, o princípio da estratégia é tratado no domínio de governança, ao nosso ver? Com certeza, ele é tratado no domínio de governança, mas o texto representa alguma ideia específica sobre o princípio da estratégia? Não, gente, a estratégia de negócio da organização leva em consideração as capacidades atuais e futuras da TI, os planos para o uso da TI atendem às necessidades atuais e contínuas da estratégia de negócio da organização. Não tem absolutamente nada a ver, não é verdade? Beleza. O texto está diretamente relacionado ao processo gerenciar relacionamentos do COBIT, fora, ok? Que lida com o princípio governança, né, da norma ISO 38500. Novamente, não existe princípio da governança aqui, ok? Mais um pouquinho de questão. Vamos lá, gente. Tem questão pra caramba aqui pra gente poder resolver. Pode ficar tranquilos. Com base nas disposições, olha lá. Com base nas disposições das normas NBR ISO, IEC 15.408, ISO 38500, julgue o próximo item. A governança de TI está fundamentada nos princípios da responsabilidade, da conformidade, da estratégia? Sim, Pacheco, esses 3 princípios existem e estão, inclusive, né, explícitos lá na norma 38500. Vocês viram que eu falei para vocês sobre a capacidade que eles têm de colocar que é fundamentada e eles não colocam a palavra somente? Se eles tivessem colocado a palavra somente, estaria correto? Não. Entendeu por quê? Porque nós temos mais outros 3 princípios. Gabarito, correto. Mais uma, TJDF agora, né, 2015. Analista judiciário, suporte em tecnologia da informação. Acerca da ISO 38500 e do COBIT 5, julgo o item subsequente. A ISO 38500 aponta como princípios, entre outros, legal, entre outros, ou seja, não são somente esses. Vocês repararam a redação? A responsabilidade e aquisição, tá perfeito? Tá. O primeiro, ou seja, o primeiro que ele fala é da responsabilidade, não é?
versa sobre indivíduos dentro da organização que compreendem e aceitam suas responsabilidades com respeito ao fornecimento e à demanda de TI. Não é isso? Beleza. E o segundo? O segundo ele está falando do quê? Da aquisição. Diz respeito à aquisição realizada por razões válidas, ou seja, eu vou avaliar realmente aquilo que eu tenho que comprar. Eu vou avaliar realmente aquilo que a organização está precisando, não é, gente? Embasados em análise apropriada e contínua. Completamente correto, o nosso item está certinho, né? Beleza. Vamos aqui, gente, mais um pouquinho de questão. Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Norte. Assessor técnico de informática, cargo 1. Julgue o item subsequente à luz da norma ISO 38500. De acordo com o princípio da conformidade, a TI deve ser adequada ao propósito de apoiar a organização, pois é a área que fornece serviços, níveis de serviço e qualidade de serviços necessários para atender aos requisitos atuais e futuros de negócio. Galera, falou que é princípio da conformidade. É isso aqui que tu tá atrás? Ou tu tá atrás de conformidade legal, conformidade normativa, certinho? Conformidade específica com aquilo que você precisa, não é? Para que a tecnologia da informação realmente funcione na tua organização. Pacheco, pois é, foi esse segundo caso que você falou isso, né? Conformidade não é? Isso aqui qual o princípio, gente, que ele está falando aqui? Qual o princípio que ele está falando aqui? Exatamente, é o princípio do desempenho, não é verdade? Aí tu vai falar assim, é mesmo, Pacheco, princípio do desempenho, cara, olha lá. A tecnologia da informação adequada para apoiar a organização, fornecendo os serviços, os níveis e serviço e a qualidade de serviço, não é? Necessários para atender os requisitos atuais e futuros de negócio. Por isso que o item está errado, ok? Parte para mais uma aí, galera. Questão de número 11. A norma ISO EC 38500, aplicável a organizações de todos os portes, públicas ou privadas, isso é real, tá bom, gente? 38500 não existe aquele negócio, só vai aplicar em organização grande, só vai aplicar em organização pequena. É só em privado. Não existe esse negócio não, tá bom? Estabelece os princípios para uma boa governança corporativa de TI. Tá certo isso? Tá. Entre os quais o da legalidade e da estratégia. Ih, galera, né? Não, ó. Não existe esse princípio da legalidade, não é? Qual o nome do princípio que me traz alinhamento legal? É isso mesmo, é o princípio da conformidade, não é verdade? Beleza, Pachecão. Segue o baile que nós temos as questões aqui para poderem ser resolvidas, né? À luz da norma ISO IEC 38500, julgo o próximo item acerca de governança de TI. O comportamento humano é um dos princípios de boa governança corporativa de TI, não é? É isso mesmo, de se orientar processos de tomada de decisão. Tá perfeito, não é, gente? A própria definição do nosso princípio do comportamento humano, né? Não fugiu absolutamente de nada, ou seja, as políticas, práticas e decisões da TI demonstram respeito pelo comportamento humano, incluindo, olha lá, essa parte dos processos, as necessidades atuais e necessidades em evolução de todas as pessoas no processo. Pegou aí, galera? Tá tranquilo? Pachecão tranquilo demais, velho. É isso aí. Você tá tranquilo? Responde mais uma. Responde mais uma, cara. É assim que eu gosto de trabalhar com vocês, tá bom? Ou seja, comentários assertivos, nível de detalhamento necessário, entendido daquilo que realmente precisa ser estudado. A respeito da norma ISO IEC 38500, julgo os itens a seguir. Responsabilidade, ética e comportamento humano são princípios da referida norma aplicáveis a organizações de qualquer porte. Uai, Pacheco, é isso mesmo, né? É, com certeza, né? Oferecendo as diretrizes básicas para a implementação e manutenção de uma eficaz governança, né? O bacana, né? O que ele fala sobre o quê, né? Sobre a ideia, né, apresentada, diz respeito ao que? Responsabilidade é princípio? E aí, galera, responsabilidade é princípio? Me diga. Opa! Sim, Pacheco, responsabilidade, aqui, ó, é princípio. Comportamento humano é princípio? É. E ética? Ih, Pacheco, ética não é princípio não, né, velho? Então, gente, esse gabarito é o quê? Esse gabarito é errado, não é, gente? Errado, completamente errado. Não é verdade? Agora ele continua, né? Quero explorar um pouquinho, né? São princípios da referida norma aplicáveis a organizações de qualquer porte. Isso aqui é de qualquer porte? Sim. Oferecendo as diretrizes básicas para implementar
para a implementação e manutenção de uma eficaz governança de TI, aqui continua correto, tá bom? A única coisa que ele erra é porque ética não é um dos nossos princípios, né, gente, que nós temos aqui na referida norma, ok? Vamos lá, galera, que não pode, isso aqui é igual cerveja em churrasco, não pode faltar a questão, não é verdade? Bacana. Com relação a ISO 38500 e ao COBIT 5, julga os itens seguintes. A ISO 38500 visa propor o uso eficaz, não é? Eficiente e aceitável de tecnologia da informação e possui como princípios da boa governança corporativa a responsabilidade a princípio? Sim. Estratégia é? Sim. E aquisição é também. Item C de correto, ok, gente? Bora entrar aqui agora então, gente, no nosso próprio modelo. Como que é o modelo então, né? Primeiro ponto, você já falou sobre o quê? A gente já falou que o nossa ISO 38500 possui o quê? Uma visão bidimensional, não é? Essa visão bidimensional é o cruzamento do quê? Princípios versus o quê? Aí, né, gente? Eu chamei aqui de pilares, eu chamei de domínios, entendeu? Mas vamos colocar aqui agora como o quê? Como 3 tarefas principais, que é o quê? Você vai ter que avaliar o uso atual e futuro da TI, isso dentro de cada princípio, ok? Você vai ter que dirigir, preparar e implementar estratégias e políticas para garantir que o uso da TI atenda aos objetivos do negócio dentro de cada princípio. E tu vai ter o que também? Que monitorar a conformidade com as políticas e desempenho em relação às estratégias dentro de cada princípio. Entendeu como é que funciona? Joia. Mesmo que a autoridade sobre os aspectos específicos da TI seja delegada aos gerentes da organização, a responsabilização continuará na estrutura de governança. Ela não pode ser delegada. Pegaram isso? Não pode ser delegada a responsabilização. Tudo bem? Mas eu posso, afinal de contas, delegar uma certa autoridade aos gerentes da organização? Sim, mas a responsabilização não. Continua sendo da alta direção. Seguindo o baile aqui, então, o que nós teremos, né? Você vai ter, então, o quê? Uma fonte de autoridade que vai me trazer o quê? Vai me trazer, cara, olha, eu desejo que isso seja feito na minha organização. Eu desejo que esses pontos sejam executados aqui na minha organização. Faz sentido para vocês? Sim. Onde nós teremos, então, tarefas ou domínios específicos a serem trabalhados na minha estrutura de governança, que serão qual? O avaliar o que eu preciso, não é verdade? Vou dirigir e vou monitorar. Você vai falar assim, ah, para, Pacheco, isso aqui é o meu EDM, velho. É o meu EDM lá do COBIT 5. Se tu pegou isso, beleza, maravilha, entendeu? Eles adoram fazer esse cruzamento de conhecimento. Tá joia? Isso vai ser influenciado pelo quê? Primeiro ponto, expectativas das partes interessadas e necessidades do negócio, tá bom? Então tudo que você estiver fazendo na tua organização, em relação à tecnologia da informação, para a sua prova, tem que vir de onde? Tem que vir de onde? Das partes interessadas com necessidades de negócio, tudo bem? Teremos aqui então obrigações regulatórias, pressões de negócio que vão influenciar isso aqui, tá joia? Vou passar então estratégias e políticas, tá bom? E vou obter o quê? Propostas e planos de desempenho em conformidade. Isso sendo trabalhado por quem? Pelos meus gerentes, dentro do meu sistema de gerenciamento do uso da tecnologia da informação. PEI. Pegaram como é que funciona isso? Pacheco, peguei. Joia? Joia. O que é o avaliar? Afinal de contas, então, Pacheco, se você for pegar especificamente sobre a definição da tarefa de avaliar, o que é colocado normalmente em normas, né? O que é colocado comumente nas normas, né? A norma, do jeito que eu falei, não vai te falar como fazer, mas ela vai te indicar o que convém ser feito. Isso é bem interessante você ter em mente, tá? Porque se eu digo para você, convém que tal coisa seja feita, cara, maravilha, eu consigo seguir aquele caminho. E nesse caso, o que convém quando você fala do avaliar? Convém, então, o quê? Olha lá, ó. Convém que... Opa, pegar aqui o marcador de texto. Convém que as estruturas de governança examinem e façam julgamentos sobre o uso atual e futuro de TI, incluindo planos, propostas e arranjos de fornecimento, internos, externos ou ambos, entendeu? E você vai ver que tem questão que ela me coloca que simplesmente você não tem que considerar em uma análise o meio ambiente externo da organização, somente o interno. Olha que loucura. Você vai falar assim, Pacheco, é mesmo, não tem nada a ver, não é? No dirigir, convém então, né, que são tarefas a serem feitas, cada uma dessas tarefas serão aplicáveis ao quê? Aos 6 princípios, nós vamos ver daqui a pouquinho, já na próxima aula, tá bom?
Convém que as estruturas de governança atribuam responsabilidade, não é? E dirijam a preparação e implementação de estratégias e políticas. Convém que as estratégias estabeleçam a direção dos investimentos em TI e o que convém que a TI alcance. Convém também que as políticas estabeleçam comportamentos sólidos quanto ao uso da TI. Monitorar. Convém que as estruturas de governança monitorem, né? Então são as estruturas de governança. Qual a estrutura de governança é o quê? Estrutura de governança, gente, é autogestão, é diretoria. E eles adoram colocar essas palavras na questão, tá joia? Como sinônimas, joia. Por meio de sistemas de medição apropriados, o desempenho da TI, convém que as estruturas de governança se assegurem de que o desempenho está de acordo com as estratégias, particularmente no que se refere aos objetivos de negócio. Por quê? Estou monitorando. Eu estou monitorando. Reparou isso? Joia então. PEI, questão do SLU 2019. Analista de gestão de resíduos sólidos e desinformática. Com base na norma ISO 38500, julgue o próximo item. Ok? Ao avaliar, então ele está falando do quê? Ele está falando do avaliar, não é? Ele está falando do avaliar. Todo mundo pegou isso? Tá joia. Tarefa de avaliar. O uso atual e futuro da TI na organização, os dirigentes, olha o que eu falei para vocês. Nossa, Pacheco, palavra sinônima, né? É alta direção, é dirigente, enfim. Devem desconsiderar, olha que loucura, pressões políticas internas e externas em razão da volatilidade e sazonalidade dessas questões. Isso não faz sentido, gente. Pacheco, não faz sentido nenhum, cara. Não faz sentido nenhum. Entendeu? Se quando eu falo do avaliar que é uma tarefa, eu vou ter que considerar tanto interno, externo ou ambos, não faz sentido nenhum que eu desconsidere as pressões políticas internas e externas. Muito pelo contrário, aí sim eu tenho que considerar, não é verdade? Beleza, então automaticamente o nosso gabarito é de errado, galerinha. Beleza, então? Ficaram tranquilos? Beleza, Pacheco. Então o que eu vou fazer daqui a pouco? Vou parando por aqui. Daqui a pouco eu volto para trabalhar com vocês com as orientações para a governança de TI. Vocês verão que basicamente as nossas orientações são o quê? O que convém ser feito com cada uma dessas tarefas dentro de cada um dos princípios. Essa é a estrutura da norma. Beleza? O Pachecão vai ficando por aqui, galerinha. Aquele grande abraço. Obrigado. Tchau.